Paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes? Quem já pôde sentir a presença de Deus nesse lugar? Como é bom quando viemos à casa do Senhor e ainda conseguimos sentir a presença. Ainda conseguimos ser sensíveis à voz do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele está falando a todo tempo na igreja. Aí a Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Os nossos ouvidos, muitas vezes, eles estão como comichão. A Bíblia diz que muitas vezes estamos com comichão nos ouvidos, para não ouvir a voz de Deus. Tantas atrações, muitas vezes, até dentro da igreja, pensamentos dispersos que tira aquilo que Deus quer falar dos nossos ouvidos. Mas eu creio que nesta noite nós viemos para ouvir, já ouvimos a voz de Deus através do louvor, das palavras, mas creio que ainda tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Por isso, vamos nos ligar no céu, vamos nos concentrar no trono da glória. É de lá de onde vem a resposta. Se esperássemos só resposta daqui da terra, com certeza sairíamos daqui decepcionados. Porque muitas vezes as respostas que vêm aqui não são respostas que resolvem, não são respostas que agrada. Mas quando esperamos resposta de Deus, com certeza Deus tem socorro e tem, com certeza, bênçãos para as nossas vidas. O salmista Davi disse: olhe para os montes, mas de onde me virá o socorro? O socorro de Davi não vinha dos montes, mas disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro vem do céu, do Pai da glória. Nós estamos aqui, mas pertencemos a um outro reino, e é lá desse reino que vem as nossas, aquilo que precisamos para sobreviver nesse lugar, porque nós precisamos de algo que não é deste reino para sobreviver, para representar esse reino aqui na terra. A igreja do Senhor está inserida aqui na terra, mas ela não é da terra, ela pertence a um outro reino. Mas para que ela possa resistir, ter força, ela precisa de ajuda que vem do reino dos céus, para nós continuarmos a caminharmos na presença do Senhor. Por isso, nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no versículo sugerido para esse culto de hoje. Está em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, apenas o versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 3. Diz assim: escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais vos continuaremos sobre este importante negócio. Amém, igreja? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui nesta noite, está em nosso meio nesta noite. Precisamos nos ligar no céu. Precisamos entender que aqui é um lugar, aqui não é outro lugar, a não ser a casa de Deus, é a porta do céu, como diz a palavra. Neste lugar Deus fala, não que Deus não fale em outro lugar, mas neste lugar nós estamos reunidos em comunhão. E aqui a voz de Deus, ela é soada em nosso meio. A voz de Deus, ela se faz presente, a presença de Deus se faz em nosso meio nesta noite. O pastor pregou na quarta-feira passada sobre cheio do Espírito Santo, para sermos homens de caráter. A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando esteve entre nós, quando ele iniciou o seu ministério, foi um ministério de muitos milagres, um ministério de muito sucesso, um ministério que mudou a história da terra da Palestina e chegou até nós. Foi milagres e milagres, Jesus atraía multidões e multidões. E todos estavam felizes com a presença de Jesus. Jesus era quem guiava eles, Jesus era quem dizia para onde era que ia fazer a obra, para que lugar ia. Então eles estavam com Jesus, eles estavam felizes com Jesus. Mas após 3 anos,
Jesus mesmo falou que ele ia deixar os discípulos, que ele ia para a cruz, ele ia morrer na cruz para salvar a humanidade. Não foi muito entendido por eles, mas a Bíblia diz que chegando este momento, como estava próximo esse momento, a Bíblia diz que Jesus começou a trabalhar isso neles, para que eles entendessem que Jesus não ia ficar com eles, que Jesus ia para o céu, que Jesus ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar e ele ia ao céu. E Jesus estava trabalhando isso neles, apesar de muitos deles não dar ouvido à palavra de Jesus. Nós vimos domingo aqui falando sobre a Páscoa, falando sobre a ressurreição de Cristo, que foi para muitos dos discípulos surpresa a ressurreição de Cristo, porque apesar de Jesus falar com eles durante 3 anos, eles não levavam em conta, porque não interessava isso. E muitas vezes, irmão, a palavra de Deus nós não levamos muitas vezes em conta, por conta de que não nos interessa aquele tema, nos interessa outro tema. Há temas na Bíblia que parecem ser mais interessantes para nós, e muitas vezes aquilo que é verdade nós deixamos passar de lado, mas nós não podemos, nós temos que falar, ensinar a Bíblia como ela é. A Bíblia tem bênção, mas tem correção. A Bíblia tem bênção, mas tem cajado, e nós precisamos entender isso, que tem hora que a Bíblia vai nos falar, e ela não vai nos falar nos elogiando, ela vai nos falar nos corrigindo. Aleluia. A palavra de Deus vai nos corrigir. Então Jesus começou a trabalhar isso sobre os discípulos, a dizer para eles que ia chegar um momento que a presença dele não ia ser mais fisicamente, não ia estar mais no meio deles, e eles precisavam aprender isso. Aí eu me lembro que Jesus falou aqui em João capítulo 14 e versículo 15. Ele falou assim, versículo 14: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amarem e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aleluia. Então Jesus estava falando isso para os discípulos, que ele ia para o Pai, que ele não ia ficar com eles, mas para eles não desanimar, porque eles não iam ficar só, porque os discípulos eles precisavam de uma capacitação, eles precisavam da presença de alguém no meio deles, para eles ter coragem, para eles ser capacitados para pregar a palavra. No versículo 26, Jesus diz do capítulo 14, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. O homem sempre teve dificuldade em lidar com essas questões espirituais. O homem muitas vezes, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue nem falar da palavra de Deus, nem pregar a palavra. É o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem trabalha em nossas vidas. É o Espírito Santo quem nos capacita. Então Jesus estava dizendo para os discípulos. Jesus estava dizendo para os discípulos que ia chegar o momento que ele ia para o Pai, mas eles não iam ficar órfãos. Ele ia enviar o Consolador para que ficassem com eles todos os dias. Olha o que diz no capítulo 16 de João, em versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então Jesus estava preparando os discípulos, porque ele ia para o Pai, e precisava que os discípulos estivessem atentos, para que eles pudessem continuar o ministério. Jesus não ia deixar eles de qualquer forma. Jesus não ia deixar eles de qualquer forma, de qualquer jeito. Então Jesus foi trabalhando isso nos discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que após ressurreto, está aqui em Atos no capítulo 1, Atos capítulo 1, Jesus ressuscitou. E Jesus ainda ficou 40 dias na terra. E a Bíblia diz que numa das reuniões que ele teve com os discípulos, que está em Atos, no capítulo 1,
Jesus sempre renovava as promessas. Versículo 5 do capítulo 1. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito dia depois destes dias. E aqueles que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era Jesus antes de ir para o céu. Jesus estava aqui, já tinha ressuscitado, estava para subir aos céus, e ele deixou essa mensagem aos discípulos, dizendo: olha, não é para vocês se preocupar com o tempo, com as estações, mas os que vocês têm que saber, vocês têm que ficar em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E vocês vão ser essa virtude do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, esse revestimento de poder. Revestimento porque os cristãos já tinham o Espírito Santo. Eles estavam revestindo, sendo revestidos de poder. Jesus disse que eles iam receber o revestimento de poder, para eles poderem ser testemunha de Jesus. Nós, a igreja de Cristo, também precisamos desse revestimento de poder, para ter a sabedoria, que é o tema de hoje, é ter sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, para sermos sábios, para termos a sabedoria. Os crentes daqueles dias precisavam, e nós precisamos também, para pregar a palavra. Nós precisamos dessa motivação, dessa capacitação que é dada pelo Espírito Santo. Aqueles cristãos que estavam ali, cerca de 120 irmãos reunidos no cenáculo, esperando a promessa, porque era uma promessa de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, para que fique com vocês todos os dias até os confins da terra. Nós somos a igreja que temos o Consolador. O Consolador já veio no dia de Pentecoste e continua com a igreja. Se você está aqui cheio de vontade, cheio de vigor, cheio de sabedoria, é porque o Consolador tem que capacitar a tua vida, tem capacitado a tua família, para que você possa continuar servindo ao Senhor. Nós precisamos dessa capacitação do Espírito Santo. Aleluia. Mas essa capacitação, esse revestimento de poder é dado ao cristão para o serviço, para realizar a obra do Senhor. A Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem. Quando a igreja segue, esses dão essa capacitação do Espírito Santo para o crente, ela é dada para o serviço na obra do Senhor. Essa capacitação, essa sabedoria dada pelo Espírito Santo, ela é dada para o serviço, para ser útil no trabalho do Senhor. Então o crente, ele é cheio do Espírito Santo, não para ele achar que é um grande pregador, é um grande cantor, que ele, para o seu ego ser massageado, não. Ele recebe uma capacitação, ele é cheio do Espírito Santo, e ele recebe sabedoria, para quando ele pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo transformar o pecador numa nova criatura. É para isso que Jesus capacitou os cristãos. Aleluia. Então a igreja estava crescendo, a igreja cresceu. Os crentes reunidos naquele dia, diz a palavra de Deus que ele estava reunido no mesmo lugar, esperando a promessa do alto. E diz no capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que ele estava assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os crentes estavam reunidos no mesmo lugar, já tinham matado o seu mestre. Ele estava reunido ali, talvez imaginando o que é que vai acontecer, como é que nós vamos dar continuidade ao ministério que Jesus colocou nas nossas mãos. De repente ele recebe a capacitação, de repente ele recebe uma motivação, uma capacitação, uma
sabedoria. E eles começam a sair, a perseguição não mudou, continuou da mesma forma. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, naquilo ali, e começou a pregar. E a Bíblia diz que era uma festa em Jerusalém, festa de Pentecoste. Festa de Pentecoste. Eu disse aqui um dia que Jesus fez de propósito. Jesus fez de propósito. Era uma festa dos judeus, que vinha pessoas de muitas nações, judeus de várias nações, para aquela reunião. E naquela reunião, Jesus achou por bem fazer um movimento ali. Esse movimento serviu para chamar a atenção. De repente, no cenáculo, imagina que hoje deve ter 100 pessoas, 100 crentes falando em línguas, 100 crentes falando, fazendo barulho, 100 crentes falando uma língua que ninguém entendia, falando uma língua que não tinha aprendido nas escolas. E aquele povo estava reunido ali. E diz a Bíblia que de repente Jesus manifestou o seu poder e começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia diz que naquele momento foi anunciado na cidade, e muitas pessoas que estavam ali, que vieram de outros países, parece-me que tinha pelo menos 30 línguas diferentes, 9 línguas diferentes naquele lugar. E diz a Bíblia que aquele povo foram ver o que estava acontecendo com os crentes. Os crentes ficaram loucos. Alguém disse assim: estão cheios de vinhos. Estão cheios de vinhos. Eles estão embriagados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele motiva o crente para falar de Jesus. O Espírito Santo, ele toca no crente que não tem coragem de falar de Jesus, e ele fala de Jesus. O Espírito Santo, ele toca em vida e muda a pessoa. O Espírito Santo tira a timidez do coração e faz você um pregador da palavra. O Espírito Santo te dá sabedoria para pregar entre os teus familiares. O Espírito Santo te dá sabedoria. Aquilo que você ouviu de Jesus, aquilo que você ouviu lendo a palavra, o Espírito Santo pega isso, e quando você começa a pregar, o Espírito Santo vai te dando palavra de sabedoria. E você vai pregando, de repente o pecador está ouvindo a palavra e começa a chorar. Isso é o mover do Espírito Santo te dando sabedoria. É este mover que a igreja precisa para fazer a obra de Jesus. É este mover que a igreja precisa para ser testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até os confins da terra. Jesus nunca quis que a igreja ficasse no mesmo lugar. Mesmo no mesmo lugar, a igreja precisa entrar em outras fronteiras. A igreja precisa, pois a igreja estava instalada em Jerusalém. Foi em Jerusalém o mover do Espírito Santo. Mas Jesus estava dizendo para a igreja: igreja, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês são cheios do Espírito Santo. Mas vocês não vão ficar em Jerusalém. O Espírito Santo vai mover tanto vocês, vai balançar tanto vocês, que vocês não vão ficar em Jerusalém. Vocês vão correr para a Judéia, vocês vão para Samaria, e vocês vão até os confins da terra, porque o poder que eu estou derramando sobre vocês vai vos capacitar para ser testemunha de mim, para ser testemunha de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles crentes foram todos cheios do Espírito Santo e começaram, aí como eu estava dizendo, reuniu uma multidão dizendo para os crentes que eles estavam embriagados. Aí Pedro tomando a palavra, ele disse: esse povo não está embriagado. Aí ele começa a citar a profecia de Joel. Olha o que está acontecendo aqui, é porque vocês não estão prestando atenção. O profeta Joel profetizou, está escrito nos pergaminhos. O que está acontecendo é o manifestar de Deus, é o derramamento do Espírito Santo. É o derramamento do Espírito Santo que vai ser derramado sobre toda a carne, e todos vão profetizar e falar em outras línguas. Este é o mover de Deus, este é o mover do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele começou a pregar, e Deus foi dando sabedoria para Pedro, e Pedro com os 12 começaram a pregar, e a mensagem se prolongou. E a Bíblia diz que ao final daquela mensagem, Pedro faz o apelo. E 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. 3.000 almas.
Aleluia. Você acha difícil uma alma aceitar Jesus como Salvador? Mas Jesus, num dia, foi 3.000 almas. Quem faz não é você, quem faz é o Espírito Santo. Não é a tua capacitação, não é o teu conhecimento, mas a sabedoria que o Espírito Santo te dá, que vai fazer você pregar, e ninguém vai poder resistir à palavra que vai sair da tua boca, porque ela é colocada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a igreja cresceu, ninguém segurou a igreja. A perseguição se levantou, mas a igreja cresceu. A igreja continuou crescendo. Aí aqui no capítulo 6, houve a necessidade de escolher homens para ajudar no ministério, porque os apóstolos não davam mais conta de tanto trabalho que tinha que pregar a palavra, tinha que preparar a palavra, não dava para eles ficar servindo à mesa, então precisava achar alguns varões que fossem úteis para o ministério, mas esses varões teriam que ter uma qualificação para servir ao Senhor. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E o pastor pregou na quarta-feira passada de caráter. Tinha que ser homem de caráter, escolhido para o ministério, cheio do Espírito Santo. E também de sabedoria. Esses homens foram escolhidos, 7 homens, para servir, para ajudar os apóstolos, cuidar das viúvas, cuidar dos serviços, e os apóstolos não ficavam mais na pregação da palavra. Esses homens também eram usados para pregar a palavra, esses homens eram usados na sabedoria de Deus para pregar a palavra, esses homens eram cheios do Espírito Santo, homens capacitados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus ainda continua capacitando. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos, dá liberalmente. Peça a Deus que Ele continua dando sabedoria. Deus ainda continua dando sabedoria aos homens. É só pedir que Deus vai te encher do Espírito Santo e de sabedoria. É para a igreja a sabedoria, ser cheio do Espírito Santo é para a igreja, para você continuar vencendo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do homem é convencer o homem do pecado. Não é você que é convencido por você mesmo, mas o Espírito Santo, Ele convence o homem, e o homem se arrepende dos seus pecados. A partir daquele momento o homem passa a servir a Deus. Ele precisa de uma capacitação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia também que diz que é pelo Espírito Santo que é dada a palavra, que é dada a sabedoria. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A sabedoria para realizar a obra de Deus. Você diz assim: eu não posso fazer porque eu não tenho sabedoria. Eu não posso pregar, eu não posso evangelizar porque eu não tenho sabedoria. Peça a Deus que te dá. Está disponível para você, está esperando você pedir. É o Espírito Santo quem te capacita. É o Espírito Santo quem nos capacita para fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo quem nos enche. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz lá em Isaías, quando foi falando sobre o nascimento do Messias, diz no capítulo 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. O Espírito Santo também capacitou Jesus com o Espírito de sabedoria. Lembra quando Jesus foi para o deserto pelo Espírito, foi batizado no Rio Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto? Ele foi tentado, mas o Espírito Santo estava ali lhe dando sabedoria. A mesma sabedoria, a mesma capacitação é dada para a igreja hoje. A mesma capacitação precisamos pedir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina, nos orienta também para orarmos a Deus, para nos dar o Espírito de sabedoria, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê
o conhecimento e o espírito de sabedoria está em Efésios capítulo 1, versículo 17. É Ele quem dá, é Deus quem dá sabedoria para a igreja, é Deus quem dá. Ou você acha porque a igreja chegou até aqui, se ela chegou com as suas próprias sabedoria? Não, a igreja, pelas perseguições que tem se levantado, a igreja não era para mais existir. Ela existe é porque o Espírito Santo está na igreja. Essa igreja tem o dono, e o dono chama Jesus, e é usado o Espírito Santo que está representando Jesus. O Espírito Santo está aqui na igreja nos capacitando para fazer. Se você hoje não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo, peçam que Ele te reveste do poder e de sabedoria para você sair daquelas questões que você não sabe sair. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te guiar, Ele vai nos guiar no caminho certo. Nós precisamos ser guiados, porque se não formos guiados, acabamos fazendo escolhas erradas, acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai falar também, aqui no capítulo de número 6, eu mencionei que naquele dia foi escolhido 7 varões cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para realizar a obra de Deus. Eles estavam realizando a obra de Deus ali. Eles estavam ajudando os apóstolos. Eles eram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 8, que um deles, chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. Versículo de número 10 do capítulo 6. E não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Um desses discípulos que foi escolhido, começou a pregar a palavra, e eles não podiam resistir à sabedoria que saía daquele homem, a sabedoria do Espírito Santo que saía da vida daquele homem. Eles não podiam resistir. Como eles não podiam vencer, a Bíblia diz que então subornaram uns homens, para que ele dissesse: ouvimos que proferiram palavra de blasfema contra Moisés e contra Deus. Se alguém blasfemasse contra a lei de Moisés e contra Deus, era apedrejado. E eles, como não conseguiam resistir àquilo que Estevão estava pregando, eles coagiram os homens a dizer que Estevão estava blasfemando. Eles levantaram uma calúnia contra Estevão e apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavra de blasfema contra o santo lugar e a lei. Então eles se levantaram contra Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Estevão naquele dia foi usado com a palavra de sabedoria. E ele proferiu um grande sermão. Ele começou a falar desde Abraão. E ele foi detalhando desde Abraão até chegar em Jesus Cristo. Ele foi pregando, passando por Moisés, passando por a lei, passando pelos profetas. Ele foi pregando tudo. Quanto mais ele pregava, mais os homens se enfureciam contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, versículo do número 55, mas ele, cheio do Espírito Santo, e fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus em Jesus, que estava assentado à direita de Deus. No seu discurso, Estevão disse a eles, no versículo 53, vós recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Estevão, naquele sermão, naquela palavra de sabedoria, ele começou, aleluia, a falar contra eles, contra aqueles que tinham recebido a lei, mas não guardava a palavra do Senhor. Versículo 54, ele diz, do capítulo 7, e ouvindo eles isso, enfurecia-se em seu coração e rangia os dentes contra ele. Eles rangiam os dentes
dentes de raiva quando ouvia a palavra do Senhor, a palavra de sabedoria que saía da boca de Estevão. Então eles levantaram calúnia contra Estevão. E a Bíblia diz que foi oficializada aquela blasfema contra Estevão. E Estevão, um dos discípulos, que foi cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, diz a palavra de Deus. E disseram-lhe, eis que veio, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo. A pessoa quando está cheia do Espírito Santo, por que o Evangelho chegou até nós? Porque o Evangelho chegou à geração que estamos hoje, é porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo enfrentaram as perseguições, enfrentaram aqueles que se levantaram contra a igreja. Se formos olhar para a história vai dizer que os discípulos, os apóstolos de Jesus, 12 apóstolos, apenas o apóstolo João morreu de morte natural, os demais foram perseguidos por causa da palavra, para que a palavra chegasse até hoje. Eles foram cheios do Espírito Santo, para que hoje nós possamos dar continuidade da pregação da palavra, da pregação cheia do Espírito Santo. O mundo aí fora está precisando de crentes cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possa pregar a palavra e Jesus fazer a obra, para que possa pregar a palavra e Jesus fazer milagre, para que possa pregar a palavra e as pessoas se arrepender, as pessoas chorar, as pessoas vir para Jesus e aceitar como Salvador. A igreja precisa dessa capacitação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Se chegasse para Estevão, naquele dia, esteve pregando cheio do Espírito Santo, o pessoal levantando calúnia contra Estevão, esteve pregando, as pessoas rangendo os dentes contra Estevão, esteve pregando, as pessoas fazendo cara feia para Estevão, esteve pregando. Se perguntasse para Estevão, Estevão, não está te incomodando os homens se levantando contra ti? Talvez Estevão dissesse, não. Por que Estevão? Porque eu estou vendo os céus abertos, e o Filho de Deus assentado à destra de Deus. Ele estava vendo o céu aberto. Então quem vê o céu aberto, não importa o que está acontecendo aqui na terra. Quem vê o céu não se importa com a terra, ele se preocupa com o céu. Aquele que é cheio do Espírito Santo está preocupado em fazer a obra de Deus aqui na terra. Ainda que a perseguição se levante, ainda que as pessoas façam cara feia, arranjem os dentes, você tem um recado e uma palavra para entregar. Então faça como Estevão, leva a palavra que o Senhor colocou através do Espírito Santo na tua vida. Pregue para aqueles que muitas vezes as pessoas acham que eles não vão aceitar Jesus. Pregue para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa voltar. A igreja precisa voltar. Voltar a ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Quando os cristãos são cheios do Espírito Santo, nada importa. O que importa é estar na presença. O que importa é pregar a palavra. Se lembra ali daqueles jovens ali nos Estados Unidos, aleluia, que começaram um culto, de repente foram cheios do Espírito Santo. Ninguém queria largar mais o lugar, ninguém queria mais parar o culto, porque era bom estar naquele lugar. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele vem para a igreja, ele não vê a hora do culto começar, porque é bom estar na igreja, é bom sentir a presença, é bom estar na igreja ouvindo a palavra, é bom estar na igreja ouvindo os louvores, é bom estar na igreja. Quando ele volta para casa, ele vai levando aquela glória, ele vai levando aquela bênção, aquela presença gostosa, porque a presença não está só aqui, a presença vai com você. A presença vai com você. Carregando a presença. Crente cheio do Espírito Santo, ele leva a presença. Aleluia. Aleluia. Mas para levar a presença, irmão, para carregar a presença, para carregar a presença tem que ser pessoas de honra. Para carregar a presença não é qualquer um que pode carregar a presença.
Aleluia. Sentir a presença qualquer um sente. Sentir a presença, você vem aqui, ouve o louvor e você sente a presença. Mas o que está, aleluia, o que eles estão procurando aqui é alguém que carrega a presença. Quem carrega a presença, onde ele está com a presença. Onde ele está, ele é um homem de honra. Onde ele está, ele tem sabedoria, porque ele é cheio do Espírito Santo e ele tem a presença. Aleluia, quem tem a presença não senta na roda dos escarnecedores, como foi lido aqui. Quem tem a presença, aleluia, ele leva a presença. Se é no trabalho, ele está com a presença. Se é em casa, ele está com a presença. Onde ele está, ele tem a presença, porque o Espírito Santo encheu ele. E ele não apenas sentiu a presença, ele levou a presença. Não saia daqui sem a presença. Porque as pessoas desobedecem, pastor. Porque as pessoas vêm e se alegram no culto e voltam para casa, continuam fazendo a mesma coisa. Porque elas apenas sentem a presença, elas não levam a presença, elas não são cheias da presença. Mas Deus nesta noite, Ele quer encher da presença, Ele quer capacitar, Ele quer que saiamos daqui e não ficamos aqui com essa presença, mas carregamos essa presença. Vamos para casa e vamos falando da presença. Vamos para a escola, vamos falando da presença. Vamos para o trabalho e vamos falar com a presença. Deus quer que nós, aleluia, e no do mundo com a presença. Com a presença. Você consegue sentir essa presença? Você consegue sentir a presença nessa noite? Aleluia, essa presença muda a nossa vida. Essa presença nos motiva a orar, ler a Bíblia, a estudar, a pregar a palavra. Essa presença, aleluia, ela não nos capacita a viver no mundo caótico e ser feliz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja uma pessoa que carrega a presença. Aleluia, a presença está disponível para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Você está acomodado? Não. Porque eu estou vendo o céu aberto. Crente que está, sente a presença, ele vê o céu aberto. Crente que sente a presença, ele não se incomoda com a perseguição, porque ele vê o céu aberto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui hoje com a presença. Saia daqui carregando a presença. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Mas eles gritavam com grande voz: tirai-o e arremetai unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. E essa testemunha dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, até o testemunho dele fala. A história não acaba. A história não acaba. Nem a morte acaba a história de quem é cheio do Espírito Santo. Esteve cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Aleluia. E as roupas de Estevão, despiram Estevão, foram jogadas aos pés, irmão Cláudio, aos pés de um jovem chamado Saulo. E ele passou a perseguir a igreja. Mas o testemunho, irmão Horácio de Estevão, falou alto. Aquele testemunho falou muito alto. Aquele testemunho fala até hoje. Aleluia. Jesus teve um encontro com Paulo. Aleluia. E Paulo foi cego. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo foi cego por 3 dias e foi para a casa de Ananias. Mas Deus já tinha um projeto na vida de Saulo. E a Bíblia diz que Deus chamou Ananias e disse: Ananias, vai lá na rua chamada direita. E vai lá
vai lá e ora por um jovem chamado Saulo. Aí Ananias falou: Senhor, eu tenho visto este homem, que ele tem perseguido a igreja. E ele tem pegado carta para ir para Damasco perseguir os cristãos. Os cristãos estavam obedecendo a ordem de Jesus, não ficavam em Jerusalém, iam para Damasco. Paulo pegava carta e ia para Damasco perseguir os cristãos. Aí o Senhor disse para Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tornou o maior de todos os, maior dos pregadores, dos apóstolos. Mas o testemunho falou, a mensagem falou. A mensagem que você prega hoje, ela fala. Teu testemunho de vida, ela fala. A sabedoria que você fala da palavra de Deus, fala no coração do pecador. Deus quer usar você nesta noite. Aleluia, vamos colocar de pé. Depois o grupo do louvor está com a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer encher pessoas nesta noite para fazer a obra. Deus não quer que você seja apenas uma pessoa que vem aqui, sinta a presença e vai embora e deixa a presença. Deus quer que você leve a presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nessa noite. Quantos creem que Deus pode te encher nesta noite com a presença dEle? Aleluia. Aqui diz que todos foram cheios da presença. O Espírito Santo é para todos. 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 Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Aleluia. Nosso pedido nesta noite é que o Senhor venha nos capacitar. Venha nos encher do teu Espírito Santo, Pai. O teu Espírito Santo que encheu a igreja lá no dia de Pentecostes, Pai. Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, unção sobre vida, sobre família, que possamos ser tocados com o mover do teu Espírito Santo, Pai. Pai, enche esse jovem, esse adolescente, essa irmã, esse irmão com o teu poder, com a tua capacitação, com a tua sabedoria, que possamos sair daqui pessoas, Senhor, com a sabedoria que vem de ti, para poder realizarmos a tua obra naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Capacita vida e famílias nesta noite, enche pessoas com o teu Espírito Santo, meu Deus, que possamos, Pai, aleluia, ser cheio, capacitado com a tua presença, Pai. Pai, enche pessoas nesta noite, enche corações nesta noite, Pai. Nesta noite, Pai, toca em vida e famílias nesta noite, Senhor da glória, aleluia.